Olá, irmãos. Muito bom nós estarmos em mais uma imersão na palavra, sempre trazendo temas que Deus tem direcionado para a nossa edificação, para que o corpo de Cristo ele seja estabelecido e compreenda, entenda mais a vontade do Senhor. E nesse mês nós vamos estar falando sobre louvor e adoração. Nós já tivemos na terça, no culto Tadel, uma palavra ministrada pelo pastor Joel, falando sobre a vida de louvor e adoração, trazendo vários pontos importantes para nós. E nós vamos seguir compreendendo esse princípio da palavra que é o louvor e a adoração. Nós precisamos primeiramente entender que Deus, Ele espera que nós o louvemos e o adoremos. Existe uma expectativa que Deus tem no seu coração. Existe um sentimento que Deus, quando Ele foca para a sua igreja, quando Ele foca para aquele que é o seu filho, Ele espera que dele brote louvor e adoração. E por que existe essa expectativa? Primeiro, porque Deus ele é o único merecedor de todo louvor e adoração. Então, Deus espera que a sua criação reconheça que Ele é o único a ser adorado. Em segundo lugar, porque o louvor e a adoração ele é uma resposta da criação. Ele é uma resposta daquele ser que foi criado por Deus. Então nós precisamos entender isso já antes de qualquer coisa. Mas o que é o louvor e a adoração? Em primeiro lugar, vamos falar sobre louvor. Louvor ou louvar, nós podemos ver dentro da palavra no Salmo 150, versículo 6, quando diz que tudo o que tem vida louve ao Senhor. Algumas traduções dizem todo ser que respira louve ao Senhor. Então existe uma instrução, existe algo que é imperativo, existe quase que um mandamento para nós como criação louvarmos a Deus. A criação ela deve louvar a Deus. E o que é louvar? A palavra louvar no original, nós temos ela com uma palavra hebraica chamada halal. E ela tem no mínimo 4 significados. Nós vamos enxergar primeiro o significado da palavra halal como elogiar alguém, fazer o elogio para uma pessoa ou para alguém que você quer reconhecer, a sua qualidade ou atributo. A palavra halal também significa fazer brilhar. Na verdade, a ideia era de colocar uma luz sobre essa pessoa ou esse ser que está sendo elogiado. A palavra halal significa então também luzir. E por último, significa reconhecer qualidades, atributos e obras. Isso é louvar. Então você pode louvar não somente a Deus, você pode de repente louvar a sua esposa, você pode reconhecer as qualidades dela, os atributos, você pode reconhecer as qualidades do seu filho, da sua filha. A palavra louvor ela não é usada exclusivamente para Deus. Mas quando nós trazemos ela para a pessoa de Deus, aí essa palavra já ganha mais um significado, ela amplifica. Dessa palavra surge uma palavra que nós usamos frequentemente nos nossos cultos, que é a palavra aleluia. A palavra aleluia, ela vem de uma palavra grega, que é a junção da palavra halal mais a palavra yah. Quer dizer, halal, elogio, e yah, Yavé, que é Deus. Então quando você junta halal com yah, você tem o aportuguesado, aleluia, que quer dizer basicamente elogiar a Deus, ou engrandecer a Deus, ou colocar luz nos atributos que Deus tem. Então, cada vez que você se dispõe a louvar a Deus, você está como que você tivesse uma lanterna na mão, uma candeia, trazendo luz aos atributos que Deus tem. Os atributos já estão lá, as qualidades já estão lá, os feitos de Deus já estão lá, as obras de Deus já estão lá, mas você está com a sua voz, com o seu testemunho, com o seu levantar as mãos, com a sua expressão corporal, com a sua vida, mostrando para Deus e para os homens que estão ao seu redor que você reconhece que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, tudo que pertence a você vem daquele que é a fonte. Você está reconhecendo que Ele é grande, você está colocando luz, fazendo luzir os atributos de Deus, para que em primeiro lugar Deus veja que você reconhece isso e para que as pessoas também vejam que você reconhece o Deus que você serve. Isso é a palavra louvor, é você reconhecer os atributos e qualidades de Deus, você colocar luz sobre os atributos e qualidades de Deus. Isso é louvar. Deus espera que nós louvemos.
Deus espera que reconheçamos esses atributos e expressemos isso para o próprio Deus e para aqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz no Salmo 145 que uma geração louvará a outra geração. Quando nós olhamos esse versículo num primeiro momento, parece que uma geração vai elogiar a outra geração, mas não é isso que o texto está dizendo. Está falando que uma geração vai contar as obras de Deus, vai contar os atributos de Deus, vai reconhecer os atributos e qualidades de Deus diante da outra geração. Imagine que você é pai, um dia você vai chamar o seu filho, a sua filha, e você vai contar os atributos de Deus para o seu filho, assim como o seu filho vai contar os atributos de Deus para os seus netos. Uma geração vai louvando a outra geração, vai reconhecendo os atributos de Deus. Quando nós falamos de louvor também, nós precisamos fazer uma diferença de louvor para adoração. A palavra louvor está falando de algo que é externalizado, algo que sai de dentro para fora, algo que é expresso. Por isso, quando nós olhamos no Salmo, que é talvez a maior porção da Bíblia, onde nós encontramos conteúdos que falam de louvor, nós vamos ver as ações de louvor externalizadas. Nós vamos ver o levantar as mãos, nós vamos ver o bater palmas, nós vamos ver o falar, nós vamos ver o proclamar, nós vamos ver o cantar, nós vamos ver o dançar. São ações de movimento. Então, quando nós falamos de louvor, estamos falando de movimento, estamos falando de algo externalizado. Existe um chamado de Deus para a igreja, que é a igreja louvar a Deus, a igreja externalizar os benefícios, os atributos e as qualidades de Deus. Então você não foi chamado para ficar parado na sua vida, você foi chamado para externalizar, expressar para Deus e para os homens. Isso é louvor. Agora nós vamos falar sobre adoração, o conceito de adoração ou de adorar. Às vezes nós confundimos louvor e adoração, nós achamos que é a mesma coisa, colocamos tudo no mesmo lugar, com o mesmo conceito. Mas quando nós falamos de adorar, também é uma atitude, também é um mandamento, também é um princípio bíblico. Mas a palavra adorar, ela vem de uma palavra hebraica que nós falamos da seguinte forma, é shahat. Isso é adorar. Shahat quer dizer prostrar-se, ou seja, render-se diante de alguém, render-se diante de alguma coisa ou de uma pessoa. É fácil você compreender isso quando você vê a cultura dos orientais e até hoje, mas principalmente na antiguidade. Um oriental, quando chegava diante de uma pessoa que era maior do que ele, que era mais importante do que ele, que tinha uma proeminência sobre ele, ele se prostrava literalmente, ele se colocava de joelhos, ou se deitava, ou baixava o seu rosto, reconhecendo que aquela pessoa, aquela figura, aquela autoridade era maior do que ele. Quando nós trazemos isso para a palavra e levamos isso para um princípio de reverência a Deus, nós vamos entender que a adoração está falando sobre prostrar-nos diante de um Deus que é grandioso. Nós nos rendermos diante dele, nós literalmente nos colocarmos diante dele prostrados. Pode ser que essa prostração, ou esse ato de prostrar-se, não seja algo literal. Muitas vezes na nossa vida, em alguns momentos, em oração, ou num culto, ou em um momento que você está ali no seu secreto, você se prostra literalmente, se ajoelha, se rende, às vezes até se deita. Mas o significado ele se torna mais profundo quando pensamos também que em algumas situações da nossa prática de fé e vida, nós prostramos o nosso coração. Nós rendemos a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas vontades, os nossos pensamentos e reconhecemos que a vontade dele é maior que a nossa. Reconhecemos que os pensamentos dele são maior que o nosso. Reconhecemos que a palavra dele tem mais peso, tem mais ênfase do que a nossa. Veja que a adoração é mais profundo do que louvar. Não que louvar seja menor, mas se louvar está falando de algo que é externalizado, algo que é expresso para Deus com palavras, com levantar de mão, com bater palmas, a adoração está falando de algo que é do nosso coração para o coração de Deus. É algo mais profundo, é algo mais íntimo. E para que isso aconteça, nós também temos que ter essa noção de conhecer o coração de Deus. Então, se a adoração é do íntimo, parte do princípio que nós temos que conhecer a Deus para ter uma vida de adoração. Então, não é possível uma pessoa que não conhece a Deus, que não sabe quem é, que não sabe que Ele realmente é um Deus soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ter uma vida de adoração.
Então ela precisa ter esse conhecimento de Deus para então ela reconhecer quem Ele é. Se você quer ter uma vida de adorador, procure conhecer o seu Deus. Procure ter tempo com Ele, para que você possa, nesse ato de contemplar a Deus, conhecer a pessoa dEle e então ter uma vida de adoração verdadeira. Jesus, ele disse em João capítulo 4, versículo 24, que nós temos que ter uma vida de adoração que acontece em espírito e em verdade. E isso só é possível no momento que nós conhecemos a Deus na sua profundidade. O propósito de cada um desses conteúdos que nós estamos falando aqui, da ministração que aconteceu na terça, desse vídeo de hoje, os próximos 2 que você vai ter nos outros dias, é que você conheça a Deus através do louvor e adoração. E você possa se manifestar a Ele, porque, como eu te falei no início, existe uma expectativa do coração de Deus em ouvir a tua voz e ver a tua vida fluindo no louvor e adoração. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça por esse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que nós aprendemos. Obrigado porque o teu Espírito nos conduz ao louvor e adoração. Então, Senhor, que na nossa vida isso possa ser algo natural e pleno, Senhor, em todos os níveis, Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.